Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu gosto muito e que vocês também deveriam gostar: desenvolvimento sustentável. E os nossos tópicos vão ser: o que é, como podemos ajudar, a história e o conceito, medidas sustentáveis e a Agenda 21. Não esquece de deixar seu like, de comentar, e eu acho que é isso. Roda a vinheta! Primeiro tópico: o que é? Uma frase que define bastante o desenvolvimento sustentável é a seguinte: o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer de atender às necessidades das futuras gerações. E é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Porque se a gente esgotar todos os nossos recursos atuais, gente, não vai sobrar nada para gerações futuras. E a gente não pode ser tão egoísta e pensar só em nós, só na gente mesmo. Segundo tópico: como podemos ajudar? Gente, é preciso adotar medidas para conservar os recursos, não tão somente para que eles continuem disponíveis futuramente, mas também para não provocar impactos ambientais, sabe? Porque anda ocorrendo vários impactos ambientais desastróficos, catastróficos, que a gente poderia evitar, sabe? Tipo, um exemplo: barragem de Brumadinho, Mariana, a gente poderia ter evitado, entendeu? O ser humano poderia ter evitado, mas não, tipo, é mais o ego, sabe? Tipo, o pensamento em si próprio e não com os outros e não com o próprio, sabe? A gente tem que pensar nisso, porque se acabar todos os nossos recursos naturais, a gente vai ficar sem recursos naturais. Se acabar a água, como que a gente vai fazer pra sobreviver? Como as gerações futuras vão fazer pra sobreviver? Não tem como, entendeu? A gente tem que minorizar o mínimo de impactos ambientais gerados pela exploração predatória. Assim, o meio ambiente e as florestas e as demais áreas naturais, além dos recursos de água e do solo, necessitam de cuidados especiais, sabe? Necessitam de atenção do ser humano, necessitam de cuidados mesmo, pra que a gente não esgote eles todos, porque vou dar mais um exemplo, tipo, tem muitas espécies em extinção atualmente e isso não é nada bom, gente, porque, tipo, se esgotar todas as espécies, o ser humano é horrível, cara, tipo, é muito horrível, tipo, porque se esgotar, eu gostaria que esgotasse a espécie ser humano, entendeu? Homo sapiens, porque, gente, é tanta coisa de mal que a gente causa e são as pequenas coisas, sabe? A gente tem que começar pelas pequenas coisas pra terminar, pra gente ir... Como se fala? Pra gente ir além e nos redimir com a natureza. Terceiro tópico: medidas sustentáveis. Vou dar algumas opções, assim, tipo, dicas. Então, a primeira delas é o reflorestamento de áreas devastadas. Gente, a gente tem muitas e incansáveis áreas desmatadas. E igual eu falei no outro vídeo, sabe? A gente precisa cada vez mais fazer áreas de preservação ambiental. Cada vez mais tem que ter essas áreas, porque elas são essenciais para a proteção do meio ambiente. Segunda dica: a preservação. Gente, a gente tem que preservar cada vez mais as nossas áreas, o meio ambiente. A gente tem que cuidar do que é nosso, sabe? A natureza é nossa. Terceira dica: adoção dos 3 R's. O reduzir, reutilizar e reciclar. Mas uma dica importante que eu dou é da gente ir além dos 3 R's e pros 5 R's. Como assim 5 R's? 5 R's. Eu gosto muito mais dos 5 R's do que dos 3. Vou falar os 5 R's pra vocês. Repensar. Primeiro de tudo, a gente tem que repensar. Recusar a embalagem de produtos. Porque, gente, se vocês foram perceber, tipo, tem um produto, você vai lá comprar tal produto de tal marca e, tipo, pra você usar um negócio tem, tipo, 1000 embalagens em volta do produto. Gente, isso é horrível. Não comprem essas embalagens desses produtos, dessas tal marcas. Então, recusar
reduzir, a gente tem que reduzir ao máximo os nossos impactos ambientais, reutilizar, não preciso nem falar, tipo, preciso? Exemplos, assim, de reutilizar? Tipo, você pode reutilizar várias coisas, tipo, você pensar, procurar na internet, tô sem ideia, procura na internet pra coisas que você pode reutilizar, sabe? E último, reciclar, a gente precisa muito reciclar. Quarto tópico, o conceito. Gente, o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu assim na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e sobre meio ambiente humano. Aconteceu no ano de 1972 em Estocolmo, na Suécia. E por isso foi chamada de Conferência de Estocolmo. Então, a importância da elaboração do conceito nessa época foi unir as nações e o crescimento do desenvolvimento econômico com a preservação da natureza. E também foi falado lá questões que eram vistas de forma separada, sabe? Porque antigamente as coisas tipo meio ambiente não importavam muito, sabe? Tipo, antes da conferência das Nações Unidas, tipo, o meio ambiente bora gastar, bora fazer isso, tipo, a água vai durar pra sempre, os recursos vão durar pra sempre, nunca vai se esgotar, a natureza não vai se revoltar. Então, tipo, essa aí tá a prova que a natureza tá se revoltando contra o ser humano, entendeu? A prova de hoje, as mudanças climáticas. Gente, é um assunto, tipo, muito, 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 mas muito importante, as mudanças climáticas. Os cientistas dizem que se a gente chegar acho que é 2 graus, se eu não me engano, eu não sei no certo, mas acho que é 2 graus, se a gente chegar em 2 graus a mais do que a gente já tá, a gente não vai conseguir reverter como se fala? Esse impacto. E, tipo, agora você chuta, a gente tá o quê? 0,8 na mudança climática? Não. Se eu não me engano, a gente tá em 1,7 ou 1,6. Por aí, tipo, a gente pode diminuir, sabe, as mudanças climáticas, porque aqui em Curitiba mesmo, um exemplo, tipo, a gente tem as 4 estações no ano, a gente até brinca, a gente tem as 4 estações no ano, faz tudo, entendeu? Só falta nevar aqui, entendeu? Porque faz as 4 estações no ano mesmo, do nada. Agora a gente tá na primavera. Dizem, os meteorologistas dizem que a gente tá na gangorra, sabe? A gangorra da primavera é entre a estação do inverno e o verão. Então, tipo, em Curitiba aqui, um dia chove, no mesmo dia faz sol. No outro dia cai um temporal, no outro dia dá lá 35 graus. Tipo, essas mudanças climáticas vão afetar muito, estão afetando demais no nosso dia a dia, sabe? Isso é muito importante. Então é um caso que a gente pode rever muito. Quinto tópico e último, a Agenda 21. Gente, a Agenda 21 é muito importante pro conceito de desenvolvimento sustentável. Então, foi em 1987 que foi elaborado o relatório Nosso Futuro Comum, mais conhecido como relatório Brundtland, acho que é assim que fala, que formalizou o conceito de desenvolvimento sustentável, e aí, depois disso, se tornou o termo se tornou conhecido mundialmente. Porque só foi aí que as pessoas foram saber, sabe, pelo menos um pouco, o que era desenvolvimento sustentável, a importância dele, entendeu? Em 1992, durante a Eco 92, que aconteceu aqui no Brasil, Rio de Janeiro, em 1992, por isso o nome Eco 92. O conceito satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades tornou-se o eixo principal da conferência. Porque quando as Nações Unidas, depois que as Nações Unidas fizeram essa Eco 92 aqui no Brasil, as pessoas começaram a pelo menos pensar um pouco, sabe? Se eu gastar tudo isso, se eu utilizar esse recurso sem minimização, sem sem prever o futuro, não vai deixar recursos naturais, beleza. Se eu gastar tudo isso, se eu utilizar esse recurso sem minimização, sem sem prever o futuro, não vai deixar
recursos naturais, belezas, em geral, assim, meio ambiente para gerações futuras. E, tipo, as pessoas, igual eu falei, a gente tá vendo muito, tipo, suprir as suas próprias necessidades, sabe? A gente tá vendo, tipo, muito em si, a gente tá olhando só pra si, entendeu? Porque a gente não pode fazer isso, de verdade mesmo, a gente tem que pensar nas gerações futuras. Então, essa conferência fez esforços internacionalmente para o sentimento dessa prisma. Como um objetivo foi elaborado na ECO 92, foi elaborada a Agenda 21, que visa cumprir e diminuir os impactos gerados com o aumento do consumo do crescimento da economia. Porque cada vez que a economia vai crescendo, o desenvolvimento vai ficando pra trás, sabe? E a gente não pode fazer isso, porque países desenvolvidos, tipo, eles têm que ver, e em desenvolvimento também, eles têm que ver que desenvolvimento sustentável, pra cada vez eles ficarem mais desenvolvidos, precisa do desenvolvimento sustentável, sabe? A gente tem que pensar por esse lado, a gente não pode pensar só pro seu bem-estar, sabe? Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito, mas muito mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like, compartilhar o vídeo, que é muito importante pra gente. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo.